E aí, moçadinha, tudo bom? Sou o professor Laito, de Informática Básica, e hoje nós vamos falar sobre computador. Mas nessa aula nós vamos aprender o que é informática, um conceito básico, o que é um conceito básico também sobre computador e saber identificar o que é o hardware. O que é informática? Informática é um termo utilizado para descrever o conjunto das ciências relacionado ao armazenamento, transmissão, processamento de informações em meios digitais. Bacana a frase, mas o segredo todo dela está nessa palavrinha final aí, digitais. O que que é? O que quer dizer esse digitais? Vem de digital, que é uma palavra do latim que é o digitus. Por que que usaram esse termo? Antigamente, que era uma forma de se fazer as contas, as contagens, os cálculos, a forma discreta de se fazer isso era justamente usando os dedos, das mãos, até mesmo dos pés. E essa forma discreta é a mesma que a gente hoje está utilizando para poder assistir esse vídeo. A gente assiste esse vídeo, a gente consegue guardar esse vídeo para assistir na hora que a gente quiser, a gente consegue pegar esse vídeo e transmitir para os colegas que às vezes não tem um computador ou um smartphone e precisa dele, né? Então você pode pegar e transmitir para eles. Você consegue processar esse vídeo, cortar, tirar o áudio, trocar algum plano de fundo nele, né? Usando as ferramentas corretas. E tudo isso aí é o meio digital. Só que é uma coisa discreta, que você não é tão tangível assim, né? A gente consegue manipular isso, mas não consegue apalpar, pegar. E toda a ciência que cuida desse material digital é o que engloba a informática. Ok? E computador? O que é computador? Oi, chefe, professor. Essa aí é facinha demais. Poxa, computador é esses trem que está aí ó, na tela. Tem um notebook aí e tem um celular, ou alguns podem chamar de laptop e smartphone, né? Esses são computadores. Outros vão falar, não, professor, é aqui, ó, em casa é esse trambolhão preto aqui dentro de casa que eu estou utilizando aqui para assistir as videoaulas aqui com esse gabinetezão, com essa, né, essa torre grande aqui preta. Isso aqui é um computador. Sim, mas o que que define que isso é um computador? Computador são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo com um conjunto de instruções, os chamados software. Máquinas é o que a gente comumente chama de hardware. Mas esse hardware nós vamos ver que ele tem um conceito para ele. Mas, a priori, vamos falar aqui que máquinas a gente vai chamar de hardware. Uma calculadora é um computador? Poxa, se eu colocar lá 2 mais 2, ela retorna 4. Então, ela fez uma tarefa para a gente, ela fez um cálculo. Agora, ela só faz esse cálculo se ela tiver um conjunto de instruções que fale como é para ela fazer esse cálculo. E se ela retorna para a gente, às vezes pode até retornar errado, que é muito difícil, então ela seguiu os comandos. Agora, essas duas coisas independentes, separadas, não tem muita valia. Uma máquina sem instruções é só um peso de porta, um peso de papel. As instruções sem uma máquina para fazer funcionar também não serve de nada, é só uma instrução escrita no papel e não vai ter validade nenhuma. Então, juntando os dois, nós temos o computador. E o que é o hardware? Hardware, existe vários hardware. Agora, qual é o conceito de hardware? É um conjunto de componentes eletrônicos que compõem a parte material, a parte física de uma tecnologia. Exemplos de componentes eletrônicos. Sim, mas o que é componente eletrônico? Pensou aí? Pois bem, componente eletrônico é tudo que para funcionar precisa de energia elétrica. Então, esse é um componente eletrônico. Tudo que é eletrônico é alguma coisa que precisa de energia para funcionar. Não que ele seja um meio de transmitir energia, mas ele, para funcionar, o ventilador, ele só vai girar, certo? Se ligar na tomada lá. Então, ele é um eletrônico. O computador que você está vendo aí, o smartphone, se ele não tiver energia, a bateria não tiver carregadinha, não tiver energia alimentando ele, o que acontece? Ele não funciona. Então, isso é um componente eletrônico. Ok? Então, esse termo é muito importante para nós. Gravem ele aí. E isso é a parte material.
ok? E esse hardware, ele pode ser um componente interno e externo. Mas interno e interno a quem? A gente está falando de quê? De computador, não é isso? No início da aula. Então, existem os componentes que são internos no computador e os componentes também que são externos. Vamos ver alguns exemplos desses daí. Um dos primeiros em mente, qual é? Gabinete, que a gente até já falou aqui atrás. Então, gabinete. Temos outro aqui que é impressora, monitor, teclado, mouse, cartão, aquele cartãozinho de memória onde é que você armazena os dados aí, as suas fotos e música e tudo mais, né? O pendrive, onde é que você carrega seus trabalhos também. Todos esses equipamentos aí, eles precisam de energia para estar funcionando. Então a gente pode chamar eles de hardware. Tem um aqui em especial que é o gabinete, que é uma peça, é a parte do computador. E dentro desse gabinete é que vão os componentes internos ao computador. São poucos, mas muito importantes. Praticamente um não funciona sem o outro. Vamos dar uma olhadinha neles? Como exemplo aqui, tem um deles que é a placa-mãe. Nós temos lá outra peça muito importante que é o processador. Ele é o cérebro, né, do computador, que faz os cálculos dentro do computador. Tem a memória RAM, que é a memória principal. Mas assim, eu não vou aprofundar nessas peças não, que isso é para uma próxima aula nossa. Temos aqui a fonte de energia elétrica, né, que fornece energia, e tem o disco rígido, ou em inglês hard disk, que a gente comumente chama de HD. Ok? Dúvida? Joia! Então, tudo isso aqui é o hardware, que é a parte sólida, que é a parte física de uma tecnologia, tá? E lembrando que eles têm que ter o quê? Olha aí a imagem, a sólida com o raiozinho. Eles precisam de energia para estar funcionando. Joia? Então hoje nós vimos o conceito de informática, computador e hardware. O que nós vamos fazer? Vamos para o próximo passo, que é estudar o material de apoio que estou passando, que são os PDFs, esse vídeo aqui que serve de norte para ver o que a gente vai precisar ver, participar do fórum para trocar alguma experiência, tirar algumas dúvidas e fazer as atividades. Agradeço bastante e na próxima aula a gente vai falar sobre aqueles componentes internos do computador. Um abraço a vocês e até a próxima.